Comigo já? Opa! De 2024, 8 horas em ponto, estamos começando com o grande e querido Luiz Armando para fazer uma palestra hoje de suma importância para todos nós, hein? Palestra sobre o suicídio. Olha que palestra bonita. E tenho certeza que ele vai nos dar todo o recado possível e necessário sobre o tema, que é da capacidade dele, obviamente. Então vamos lá. Vamos, mais que depressa, iniciar o nosso trabalho, fazendo a nossa prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, para que possamos, concentrados, ligados a Jesus, as correntes médicas do plano maior da espiritualidade, aproveitar todas essas bênçãos que já foram preparadas desde as primeiras horas da manhã para cada um de nós. Muito importante que a gente esteja aberto a receber essas bênçãos. Se estivermos de coração aberto e de mente aberta, assim as receberemos, de acordo com os nossos méritos. Se não assim estivermos, não vamos receber. Portanto, é muito importante a nossa receptividade às vibrações, aos fluidos, à cromoterapia que será aplicada, a tranquilidade em que aqui estamos sentados, sem ansiedades, sem preocupações, deixando lá fora todas as nossas preocupações e tudo aquilo que possa nos intranquilizar. Então vamos nos tranquilizar, nos equilibrar emocionalmente e ligados a Jesus, sempre, e as correntes médicas que trabalham conosco, o Dr. Bezerra, o Dr. Roberto Serra, a corrente azul e todas as demais correntes que, em nome de Jesus, estão prontos para nos ajudar, para nos curar. Então, agradecemos Jesus por essa oportunidade. Estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe e com todas as bênçãos que aqui estão distribuídas. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Bom, o tema, como o nosso irmão Cláudio já falou, é um tema do momento, né? Nós frequentamos, trabalhamos com outra casa, outras, aqui na Vila Mariana, e eles têm um livro de orações lá que funciona 24 horas por dia. Na semana passada, acho que foram 5 casos. A gente não ouve falar, né? Porque a imprensa não pode divulgar, porque dizem que lá no final do século XIX e do século XX, um livro do Leon Tolstói, aquele escritor russo, né, que a gente deve falar no momento, ele provocou uma onda de suicídio na Europa, porque os personagens da narrativa acabavam desistindo de viver em nome do amor. Então, na realidade, por conta disso, a imprensa deixou de dar notícias sobre isso. A gente fica sabendo quando é alguém próximo, né? Mas é uma coisa muito errada, muito triste. Sempre existiu, tanto é que a Igreja Católica condena esse procedimento, os nossos irmãos derivados da reforma do protestantismo condenam esse procedimento. O cara que faz uma coisa dessa vai para o inferno direto, não tem nem direito à missa de corpo presente, no caso da Igreja Católica, né? Então, na realidade, o Espiritismo vem apresentar a sua visão, e é uma visão prática, né? Porque a primeira grande informação que a gente recebe é que a vida realmente continuará, como dizia a própria igreja, como diziam os evangélicos afirmando que nós vamos aguardar o dia do juízo final. No livro Mensageiros, do André Luiz, que é aquele que virou filme, né, esse que passou no cinema, não sei se está passando ainda, há uma visita do André Luiz a um pavilhão imenso, onde existem dezenas de leitos e um monte de gente dormindo. Aqueles são que saíram daqui acreditando nessa ladainha, né? Então eles entram num estado de sono e
ficam ali aguardando o dia que serão resgatados para serem trazidos a reencarnar. Não é porque a nossa reencarnação não acontece assim, porque a gente quer, vai passar lá, tem um casal transando e conhecer o plano é assim, senão seria uma bagunça, né? Até porque a população do mundo espiritual, segundo revelações do Espiritismo, alguns espíritos, é 3 vezes maior do que a gente tem aqui, né? Hoje nós estamos perto de 8 bilhões, lá do outro lado tem mais ou menos uns 24 bilhões, esperando uma vaguinha. Eles estão não concentrados numa única região, mas distribuídos em várias faixas que circundam o planeta Terra, do centro para fora, até os limites do próximo planeta que nos é vizinho, seja Mercúrio, seja Vênus ou seja Marte. São os que estão mais pertinho, né? Então, na realidade, dentro dessas esferas, existem planos, subplanos e subplanos, que na realidade corresponde justamente à aglutinação de seres ou de espíritos que saem daqui com determinado tipo de ideia na cabeça. A lei da afinidade, que é aqui no corintiano São Paulino, né, funciona lá de uma forma natural e espontânea, não é? Então, na realidade, formam-se grandes planos ou subplanos espirituais. Em 1926, uma médium mineira, cuja história é uma coisa assim extraordinária, chamada Ivone do Amaral Pereira, morava em São João del Rei, tinha acabado de nascer, tinha 1 ano e pouquinho, e foi considerada morta. Na realidade, o que tinha acontecido com ela era um fenômeno que hoje sabe-se real, chamado catalepsia. É um fenômeno físico que faz com que você entre num ritmo de batimento muito baixo, consequentemente uma respiração quase que imperceptível. Nem o espelho, nem a pena que normalmente era usada para ver se você estava respirando, funciona nesse caso. Existem casos recentes de pessoas que foram sepultadas vivas. Há pouco tempo atrás apareceu a história de um cantor de sertanejo aí, que foram fazer uma exumação do cadáver que entrou no mar e viram que o bicho estava vivo lá embaixo da terra, preso, sem ar, morreu por lá dentro. Quem é mais velha, como eu aqui, a senhora, lembra do Sérgio Cardoso, que foi um grande artista da TV Tupi, lá na época do Nino Italianinho, né? Era as novelas. E ele, na realidade, quando for fazer a exumação do cadáver, que é um procedimento 2 ou 3 anos depois que você já está lá embaixo da terra, porque poucas horas depois que você já foi para o espaço, se você não vai ser incinerado, você já está praticamente só pele e osso. Porque existe uma quantidade absurda de micro-organismos dentro de nós, de bactérias, que provocam um processo acelerado de decomposição, não é? E essa decomposição só vai fazer restar osso e restar, normalmente, cabelo para quem tem. No caso, não vai ser problema. Então, na realidade, depois que o Espiritismo apareceu na história, apareceu Dona Ivone. Dona Ivone, em 1926, salva da catalepsia, por causa do Tordesilhas de Menezes, que era um cara que já naquela época fazia as suas coisas por aí, né? E o pai dela lá era, parece que médium. E o espírito do Dr. Bezerra veio dizer justamente que ela não estava morta, porque já estavam preparando a pequenininha lá para enterrar. E aí, alguns procedimentos foram adotados e ela sobrevive. Devia ser uma pessoa bem assim conflitada, porque sabe-se hoje que ela foi suicida em vidas passadas, por isso que ela tinha tanta familiaridade com o assunto. Então, em 1926, mais ou menos, ela vai começar a receber uma série de narrativas de um cara chamado Camilo Castelo Branco. Eu e a senhora lembramos que na escola a gente ouviu falar nesse escritor português. Esse português aí descobriu que ia ficar cego, então, por conta disso, temendo o futuro, né, porque ele adorava ler, adorava escrever, ele desistiu de mim. E ele vai narrar o que aconteceu depois daquela decisão tão absurda que tomou. E ele vai começar a narrar justamente a sua integração numa colônia espiritual que é apelidada Vale dos Suicidas. Aparentemente é uma grande, gigante, né? Até porque tem um trenzão que de vez em quando, na descrição do livro, vai lá buscar mais alguns que vão ser trazidos a reencarnar, vão ser levados para um hospital chamado Hospital Maria de Nazaré. Ela que é a mãe de Jesus, como dizem, né? Porque ela sensibilizava, segundo contam os espíritos com a história de Judas, e
desistiu de viver pela besteira que fez, na verdade ela constituiu lá no plano espiritual um hospital gigante, chamado Hospital Marquês de Nazaré, onde tem os legionários de Maria, que são soldados que fazem a proteção e a vigilância daquele ambiente. Então, nesse livro, nós vamos receber muitas informações interessantes do que acontece depois e depois, que a vida não vai cessar e nós não vamos nos símbolos do inferno, não. Nós vamos ficar hospitalizados muitas vezes, ou então em áreas de confinamento, como vários suicidas. Em algum momento, nós somos resgatados para sermos preparados para novas encarnações. Isso foi escrito lá em 1926, 27. Mas ela ficou muito impressionada com o livro. Guardou o livro no gaveta. No volta dos anos 50, do século XX, certa vez ela deu o espírito de um grande pensador espírita, um grande filósofo chamado Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, que morreu em 34. E, na verdade, ele apareceu para ele e falou: olha, filho, nós vamos aquele livro que você guardou lá, nós vamos fazer uma revisão com você e nós vamos fazer esse livro ser publicado. Por quê? A partir dos anos 50, a sociedade humana na Terra entra num surto de materialismo muito grande. Passa a ser importante para as criaturas ter e ter. Né? São Paulo, para aqueles que têm mais RG baixo que a senhora do Rio, só pode falar, na realidade começou a viver um grande surto de progresso. Porque a indústria começou a chegar no Brasil graças ao Juscelino Kubitschek. Até então não tinha indústria. Era só comércio, né? A parte agrícola, não é? Uma grande parte, na realidade, tinha suas grandes propriedades produtoras de café, São Paulo e Minas, que eram exportados. Então era importante o café brasileiro já bem antes desse momento e, mais ou menos em 1850, veio de uma ilha no Oceano Índico um cara chamado Baudin e trouxe a filha, outra filha e a esposa para viver Paris. Eles eram franceses, tinham saído daquela região para ir lá produzir café naquela ilha. E eles foram chamados à França para discutir políticas comerciais do café, porque o café brasileiro estava causando grandes prejuízos na balança comercial da França. E é quando cruzam-se os seus caminhos com o de eles aí, política rival, e daqui a pouco vai ser conhecido como Allan Kardec. Porque aquelas duas meninas lá na ilha do Oceano Índico já faziam atividades mediúnicas, através da qual se manifestavam vários espíritos, inclusive um cara chamado Zéfiro, que ficou muito feliz quando soube que a família ia à França, porque ela iria ter a oportunidade de encontrar um velho amigo. Esse velho amigo é o Kardec, que estava ali encarnado, e que vai ser o grande ordenador, o coordenador das ideias que os espíritos vão trazer para falar sobre o que acontece depois que você bate com as leis. Todo mundo vai bater, não é? Seja um problema de saúde, seja um acidente de trânsito, seja uma catástrofe, seja o que for, né? A gente vai embora. Se está com dúvida, dá uma olhada no espelho e vê aquela foto de 10 anos atrás, você vai ver que está perto, né? No meu caso, eu sei. Nossa senhora, o nosso amigo já não tem mais cabelo, já está ferrado. Então, inclusive, comentava com o meu irmão Clóvis, que uma grande amiga, né? Grande amiga, passou por aqui pelo Sul no passado, né? Fundou um centro aqui próximo ao Largo da Rosa, onde eu trabalho terças, quintas e sábados. E, na verdade, ela, 20 dias atrás, apareceu um certo caroço lá no seio dela e hoje foi embora. Foi assim, acelerado. Falindo órgão por órgão, pâncreas, tudo. Já começou com uma diálise antes de ontem, hoje não aguentou. Ela tinha 60 e poucos anos, né? Assim, então gasta, né? E ele deixou para trás a mãe, que é uma pessoa incansável, um grande trabalhador, que foi amiga da dona Nilza, que é o nome do Clóvis. Morava ali na Santa Brígida, onde a dona Nilza fundou um centrinho também depois que saiu daqui. Então, a vida é assim. Tudo é impermanente. Tudo pode mudar de repente. Ela deixou 2 filhos para trás, um monte de problema para mãe resolver, né? Porque a mulher já tem 80 e ela vai fumar, então não é brinquedo não. E nós também podemos entrar nesse perfil a qualquer momento, né?
Porque antigamente era normal a pessoa mais idosa ir na frente, hoje não. Hoje tem essa, o mais jovem vai na frente, às vezes, muito rapidamente. Então, na realidade, a sociedade de hoje é deprimida, ansiosa, angustiada, está se entregando ao suicídio, principalmente jovens, principalmente crianças, surpreendentemente. Isso já tinha sido antecipado pelo professor Rivail na preservação de uma mensagem que foi recebida em Paris em 23 de abril de 1866. Essa mensagem longa, ela faz um prognóstico sobre o futuro. Algo que tudo indica, tudo o que eles falam ali está acontecendo aqui agora. Falavam, inclusive, dessa situação. Que as criaturas iam se distanciar tanto de Deus, tanto da parte espiritual, que elas iam ter essa motivação para viver diante das dificuldades que tem. E aí veio o Espiritismo ao socorrer, falando assim: olha, nós todos somos imortais. Nós iremos passar por essa, como já passamos por muitas outras, e sairemos daqui por uma revisão de nós mesmos e certamente no futuro nós vamos voltar. Às vezes voltaremos na companhia dos mesmos caras e caras que fizeram parte da nossa história pregressa, porque às vezes deixamos assuntos a resolver. O ressentimento, na mágoa, no rancor que ficou no coração daquele que foi embora ou daquele que ficou. Então a providência divina encontra meios de fazer a gente retornar, reencarnar e, na verdade, dar mais um passo na direção da nossa libertação espiritual, que é um processo muito mais demorado, até porque numa existência, como dizem os científicos, numa existência de 60 anos, você só vive 20, porque 20 você dorme, e os outros 20 você está virando adulto. Então sobrou 20. Não é 20 compactado, é 20 distribuído em 60. Então você passa pela infância, pela puberdade, adolescência, juventude, início da vida adulta, a maturidade. Quer dizer, são etapas onde você vai ficar preocupado com determinados assuntos, sempre deixando de lado a questão principal, que é a parte espiritual. Então, toda essa gurizada que está indo embora aí mais cedo, invariavelmente são pessoas que estão longe da história de Deus, da história da espiritualidade e dos conhecimentos que o Espírito Santo traz. Então, lá no Memórias de um Suicida, que é o livro da Dona Ivone, nós temos muitos casos que são apresentados, as razões pelas quais aqueles caras desistiram de viver. Mas o Chico Xavier, de 1971 até mais ou menos no final dos anos 80, ele recebia nas noites de sexta e sábado, lá na sede do Grupo Espírita da Prece, anteriormente da Comunhão Espírita Cristã, mensagens de variados autores jovens, invariavelmente, que foram embora num acidente de moto, num acidente de carro, uma doença irreversível, um câncer, outras coisas. E eles voltaram para contar para o papai e para a mamãe o que é que aconteceu. E há entre esses 6 casos de suicídio. Eu falo de 6 porque a gente faz com o Sérgio, que vem aqui a semana que vem, o Dr. Sérgio, nós fazemos já há mais de 20 anos um programa na Rádio Boa Nova, chamado A História de uma Mensagem, uma ponte de amor e esperança sobre o rio da saudade, onde nós resgatamos essas mensagens que estão distribuídas em 50 livros. São mais de 1.100 mensagens, onde os caras vêm contar o que aconteceu. Porque você vê aqui, o carro bateu, o cara foi considerado um óbito. Mas e aí? E o cara que estava embutido naquele corpo? Aquele espírito, o que aconteceu? Nós vamos aprender coisas incríveis, tipo assim, no caso das mortes acidentais até, existe um processo de assistência já pré-planejado, porque a nossa hora de morrer já está mais ou menos delineada. A gente recebe, quando volta, vem de lá para cá, do mundo espiritual para cá, a passagem de volta, falta só carimbar. Mais ou menos o tempo de vida é previsto. Né? Hoje a gente sabe até que a longevidade aqui, de acordo com a ciência, é 75 anos. Mas quando Jesus esteve aqui, era 28. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi de ontem, né? A média de vida era 48 anos. Então, em 48 anos se vive só um terço, já pensou? 48 dividido por 3 a 16 anos. Você aproveita. Você fica discutindo, brigando, arrumando namorado, arrumando isso, arrumando confusão. Você não trabalha pela sua parte espiritual. Então,
as dificuldades vão nos empurrando na direção da procura de respostas, porque o conhecimento da verdade nos liberta, é o que Jesus disse. Né? Então, nós estamos fazendo isso aqui hoje, como fazemos em outras reuniões que acontecem por aqui com os companheiros. Né? Então, na verdade, a gente ouve falar nos suicídios e a maior parte desses jovens que voltaram através do Chico, contam que foram por causa de influências espirituais negativas. O nosso amigo Allan Kardec coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas. E entre essas existe uma prece pelo anjo guardião. Porque os católicos já falavam nesse cara, né? E o Espiritismo diz que existe mesmo. Quando você sai de lá para cá, na viagem, nesse tempo que você vai ficar, existe um espírito que vai assumir a responsabilidade de acompanhar. Não vai se meter nas suas decisões nem nada, mas vai te ficar ao lado, tentando evitar que você faça as mesmas besteiras que você já fez, uma das quais é o suicídio. Né? Então, ele fala assim, tem um guardião, tem um espírito familiar, porque seu antepassado, seu avô, sua avó, seu tio, sua mãe, seu pai, foram para o outro lado da vida, mas não sumiram. Muitas vezes eles continuam ligados a você. E o Chico Xavier, no livro inesquecível, o Chico Xavier, vai dizer que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica por aí mesmo, em casa, escondido, com medo do desconhecido, porque quando falava em morte, batia na madeira 3 vezes, a besteira. Nunca quis saber de nada, mas as informações estão aí hoje, abundantemente. Então tem um espírito guardião, tem um familiar, tem um protetor, porque às vezes você vem para cá e você tem um compromisso de trabalhar lá no centro do Clóvis, dando passe, participando de outras atividades que se desenvolvem aqui. Então, na realidade, já vem um cara também já incumbido, ó, você vai cuidar lá do Luiz Armando. E tem os espíritos tentadores, esses daí estão em grande quantidade, né? Que conhecem as nossas fraquezas, as nossas limitações, e muitas vezes eles ficam assim, vigiando na nossa mente coisas erradas. É o que aqueles jovens que morreram por suicídio dizem que aconteceu com eles. Eles entraram assim numa faixa de pensamentos muito negativo, muito pessimista, e esses caras ficavam ruminando na cabeça deles a raiva contra o pai, a raiva contra a mãe, a raiva contra isso, a raiva contra o mundo. E quando o cara viu, ele já era. E quando ele já era, a primeira grande decepção dele é que ele não morreu. Seja no tiro, seja na forca, seja na queda da altura, a primeira coisa que ele vai ver é que ele não morreu, continua vivo. E o pior, olhando aquele corpo que ele deixou. Isso representará um sofrimento, isso já estava explicado lá no Memórias do Suicídio. Mas o André Luiz, esse médico que apareceu aí junto a Chico Xavier em 1943, comigo no Nosso Lar, nesse livro vai falar que além do suicídio ostensivo, que é esse deliberado que você resolve fazer para o seu próprio prejuízo, existe o suicídio inconsciente, que é aquele que você faz como? Fumando demais, bebendo demais, drogando demais, engordando demais, comendo mais do que precisa, comendo o que não precisa, comendo doce sendo diabético, comendo sal, batatinha chips sendo hipertenso. Você está minando a resistência do seu corpo. Então, você estava com um programa de vida traçado para 70 anos, você vai morrer aos 65. Porque todas as vezes que você comia aquela batatinha, toda vez que você comia aquele brigadeiro, você estava exigindo do seu corpo um dispêndio maior de uma coisa chamada fluido vital. Que é um combustível que você tem para seguir aqui durante os anos que estão programados para você viver. Então você está exigindo um esforço maior daqueles órgãos, pâncreas, baço, muitas vezes o estômago, o fígado, muitas vezes o pulmão, muitas vezes o sistema nervoso, e isso vai reduzindo o tempo de vida seu aqui. O André Luiz, pelo que ele conta no comecinho do livro, não sei quem que leu, ele morre com 40 e poucos anos. Ele morre de um câncer de intestino. Numa segunda tentativa de resolver, porque nós estamos em 1943, naquela época o câncer era pior do que hoje. Né? Porque hoje você tem muito recurso, você tem muito remédio, você tem radioterapia, quimioterapia, que na época, inclusive, nem existia. Né? Então, quando manifestava um câncer, era cirurgia. Então, André Luiz tinha passado por uma cirurgia de intestino já, passou por uma segunda depois, na segunda ele não aguentou e foi embora. Porque fumava demais. Então a gente pensa que o cigarro não faz mal, uma coisa legal, você bota a banca aí na cidade, né?
Cigarro normal, né? Estou falando da outra substância que o pessoal fuma também. Essa daí ataca o sistema nervoso. Então você vai ter grandes problemas diante de si aqui ou além. Porque além não existe Felipe Morris, não existe Souza Cruz, não existe Brahma, não existe Elma Chips, não existe Coca-Cola. Como é que você vai fazer? Então, probabilidade maior você virá aquilo que os espíritas chamam de obsessores. Você vai começar a ficar perto de quem consome para justamente sentir aquela vibração da bebida que você consumia, do cigarro que você fumava, da comida que você comia, não é? Diz o Alexandre, no livro que eu acho que vai ser filmado agora, chamado Missionários da Luz, que 70% do que nutre o corpo humano, 70% do que nutre o corpo humano vem do oxigênio que a gente respira. Os outros 30% são suplementos, é carboidrato, é proteína, as vitaminas que são nos vegetais, só que nós invertemos, né? A gente come 70% e respira 30%. Então isso é muito ruim. Nós aprendemos, nós nem sabemos respirar, né? Quem fez curso de meditação, quem já fez curso de yoga, sabe que uma respiração é muito diferente, porque é uma respiração abdominal, compassada. Porque a gente respira de qualquer jeito. Né? Quando eu fiz exército, na realidade, a orientação era para a gente respirar pelo tórax, pelo peito, estufar o peito. Né? Mas está errado, tem que começar por aqui. Hoje as práticas meditativas feitas aí por pessoas que são da ciência estão mostrando como isso daí é benéfico. Sabe por quê? A oxigenação do sangue, ela purifica muitas vezes as nossas células. Então a gente tem que respirar, né? Respirar profundamente. Existem alguns treinos que são feitos aí hoje, né, para que você possa aumentar a sua capacidade pulmonar. Consequentemente, tendo mais oxigênio, você vai precisar de consumir menos. Porque comer também é vício, né? A gente adora comer, só vê a televisão aí, quantando programas que estão apresentando receitas, os gourmet, que estão fazendo aquelas experiências ali, que muitas pessoas são tentadas a fazer também. Só que, na realidade, esse é um estilo do comportamento social, derivado justamente da televisão, que está atrás do interesse de vender produtos, de vender isso, vender aquilo, vender condimentos, entre outras coisas. 8h30 em São Paulo, nós vamos ler a mensagem de defesa do Emmanuel, encerrando essa parte. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. O dever a cumprir é refúgio aguardante. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência, Deus te oferta o melhor. E Ele nos abençoe. Todo meu, né? Então vamos lá, meus amigos, as nossas vibrações da noite que faremos com muito amor, muito carinho. Inicialmente em favor da paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vibremos em especial por Israel e Palestina, ou Hamas, Hezbollah, que possa haver uma paz duradoura, um cessar-fogo duradouro, que aqueles povos possam viver em paz, que possa haver um corredor humanitário para atender os palestinos tão sofridos, e que possa haver a devolução de todos os sequestrados por parte do Hamas ao povo de Israel. Vamos lembrar também pela paz entre Ucrânia e Rússia, que possa haver naquela parte do planeta uma paz, um tratado de paz, um tratado de equilíbrio, para que possamos ter a paz para toda aquela região. Vamos lembrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem através do diálogo, do equilíbrio, o caminho de progresso para o nosso Brasil,
com muito ensino, muita educação, muita saúde e muita alimentação para o povo brasileiro. Vamos orar também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Vamos orar por todos os detentos, que eles possam entender a necessidade de se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão àqueles a quem eles prejudicaram, que eles possam, Mestre Jesus, reiniciar a sua regeneração ainda nesta encarnação. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todos aqueles irmãos que honestas, sinceramente, se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão a Jesus e aos seus desafetos pelos erros cometidos. Nós vamos lembrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser o norte onde esses irmãos devem seguir para sair dos seus vícios e reiniciar as suas vidas. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Vamos orar por todos, pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Vibremos por todos os desaparecidos. Que as equipes de resgate possam encontrá-los, resgatá-los e trazê-los ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, que os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais levem o nosso pedido de perdão a todos eles. Que nós possamos sinceramente nos arrepender dos males praticados e reiniciar um caminho de progresso, regeneração e equilíbrio e reforma íntima. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos lembrar por todos aqueles que se encontram na nossa live de hoje, cujos nomes foram colocados no chat, que eles possam receber as bênçãos de Jesus, com amor, com equilíbrio. Vamos lembrar, Mestre Jesus, pelos nossos lares, que os nossos lares possam se encher da tua luz branca, esterilizadora, limpando paredes, tetos e pisos, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios. Se houver algum irmãozinho ali em nossa casa, em nosso lar, com o intuito de trazer a discórdia, que ele possa ser encaminhado à tua colônia, a uma das tuas colônias, na tua seara bendita de amor e de trabalho. E vamos lembrar, Mestre Jesus, finalmente por nós mesmos. Possamos receber a tua luz, as tuas bênçãos, a cura para os nossos males, para as nossas necessidades, e que possamos seguir em frente na nossa jornada de reabilitação, na nossa fé, na nossa reforma íntima. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Vamos pedir às correntes médicas que abençoem, fluidifiquem as águas que se encontram sobre as mesas daqueles que encontram na nossa live de hoje, e também de todos aqueles que aqui vieram e trouxeram as suas águas para serem fluidificadas. Nós vamos agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Oportunidade de termos essas equipes do mundo espiritual a nos abençoarem, nos ajudarem, nos iluminarem, trazendo a paz e o equilíbrio a todos nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Os nossos recados da noite, como sempre, pedimos ajuda para vocês para os ingredientes das cestas básicas. Esses ingredientes estão ali no nosso quadro branco e nós pedimos a ajuda de vocês para que a gente possa finalizar as nossas cestas básicas. Nossa cesta básica, que esse mês será entregue em 27 de abril, último sábado do mês. E a gente conta com a valiosa colaboração e ajuda de todos vocês nos ingredientes da nossa cesta básica. Nós temos também o bazar, que fica no fundo da casa. Quando vocês saem da cromoterapia, vocês passam no meio dele. E é tudo aquilo que vocês adquirirem ali também reverterá para as nossas cestas básicas, assim como para a manutenção da nossa casa. Nós temos nas terças-feiras o curso básico que é realizado nesta sala, com o professor Carlos, nas terças-feiras, 8 horas da noite. Aqueles que se interessarem, que quiserem comparecer, façam a inscrição com a dona Elka, que está aqui nos ajudando na noite de hoje. E aqueles que tiverem possibilidade, que já fizeram o curso básico nesta casa ou em outras casas, quiserem fazer o curso de orientação e educação jurídica, também podem fazer a inscrição com a dona Elka. Ela os encaminhará para mim, porque sou eu que dou aula do plano. Nas quintas-feiras nós temos entrevista com o Claudiomir. Claudiomir que faz as entrevistas, dando orientação individual para cada um que necessitar esta orientação. Se precisa de um tratamento mais apurado, nós temos no último sábado de mês, esse mês, dia 27, o nosso tratamento agendado de cura. Aqueles que necessitem, passem pela entrevista, também podem agendar com a Elka e depois estarão aptos a participar do tratamento agendado de cura no dia 27. O tratamento de cura é muito importante que vocês venham, cheguem no horário, participem. O trabalho começa às 9 horas. Vocês cheguem 10 para as 9, sentem, acompanhem a palestra, que sempre é feita pelo Luiz Armando, para que a gente se sintonize e possa participar do trabalho de cromoterapia aplicada. Esse tratamento de cura é feito na mesma sala da cromoterapia, só que entrando um paciente de cada vez, todos os médicos, normalmente 20 médicos, trabalhando em favor daquele paciente que ali participa. No andar de cima nós temos a biblioteca, e esta biblioteca tem muitos títulos que possa interessar a vocês. Então, por favor, aqueles que quiserem, que gostarem de ler, participem na biblioteca e podem trocar de livros mensalmente. Garrafa de água a gente sempre sugere, aqueles que quiserem trazer a sua garrafa de água de casa, podem trazer, para que possam levar a sua água fluidificada para os seus lares. Trazem água, garrafa fechada, entrando na sala de cromoterapia, vocês abrem a garrafa e ela automaticamente será fluidificada junto com a cromoterapia que vocês vão receber. E, só para finalizar, as nossas lives, hoje feita a live híbrida, nós fazemos presencial e na internet, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, e nos domingos, todos os domingos, 20 horas, nós temos a live feita por um palestrante diferente. E também vocês podem acompanhar, quem quiser fazer o seu evangelho lá junto conosco aos domingos, é só nos acompanhar no Facebook. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma ótima noite, uma ótima cromoterapia a todos e até semana que vem. Muito obrigado.